Olá, você que nos assiste no programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Tomasi, sou advogado especialista em direito previdenciário. Estamos tratando sobre inclusão previdenciária. E esta é a nossa quinta e última aula, na qual falaremos sobre desaposentação. Temos no estúdio a presença dos alunos Bruno, Maria Neri e Heloísa. Obrigado pela presença de vocês. Se você de casa que nos assiste quer fazer alguma pergunta, pode mandar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Por favor, não esqueça de identificar o tema e o professor a que se dirige a pergunta. Vamos relembrar nessa nossa última aula o que falamos, alguns pontos do que falamos a respeito de inclusão previdenciária. Começando com o esclarecimento do que é inclusão previdenciária. Para alguns, educação previdenciária. É uma finalidade, um fim a ser alcançado pelo Estado, que deve objetivar trazer para o seio da Previdência Social toda a população economicamente ativa do Brasil. E por que não também aquelas pessoas que não exercem uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, como é o caso da dona de casa, do estudante e do estagiário. As políticas públicas desenvolvidas pelos governos federal, estadual e municipal devem facilitar essa inclusão previdenciária. E isso não será feito sem que antes se eduque as pessoas, se conscientize cada um dos trabalhadores brasileiros, cada uma das pessoas no Brasil, sobre o que são os direitos previdenciários. Como se mantém o vínculo com a Previdência, como se mantém os seus direitos previdenciários, quais são eles, como se faz para ter acesso aos benefícios previdenciários, quais são estes benefícios previdenciários. Temos um rol aí de 10 benefícios previdenciários no regime geral de previdência social. Saber quais são esses, minimamente pelo menos, saber como ter acesso a esses benefícios, saber como manter o seu vínculo com a Previdência Social. É disso que trata inclusão previdenciária. É disso que se trata a educação previdenciária. E é de suma importância para o país. Não só porque isso vai gerar mais contribuições, porque isso vai aumentar enormemente o número da saúde financeira da Previdência Social, que não é deficitária, como já vimos. Não só porque isso vai gerar mais emprego e renda, não só porque isso vai proteger mais de 30 milhões de brasileiros que exercem alguma atividade na informalidade, mas também porque isso vai tirar das garras da assistência social um número enorme de brasileiros que poderiam obter alguma proteção previdenciária se soubessem minimamente quais são os seus direitos, como se faz para ter acesso aos benefícios previdenciários, mantendo o seu vínculo com a Previdência Social, permitindo então que o governo federal, por meio dos programas assistenciais, como Bolsa Escola, Bolsa Família, Vale Gás, benefícios assistenciais ao portador de deficiência e ao idoso, tenha mais recursos destinados à assistência social, menos pessoas dependendo da assistência social, podendo incrementar estes programas e pagar os benefícios previdenciários àqueles que estão vinculados ao sistema, deixando para a assistência social aqueles que realmente estão em uma condição de miserabilidade, que precisam ser resgatados da miserabilidade absoluta. Vimos também o status de direito fundamental alcançado
pela Previdência Social com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já em 1948, que a nossa Constituição assim trata os direitos previdenciários, os direitos sociais, são considerados também pela nossa Constituição como direitos sociais fundamentais. O que nos leva obrigatoriamente a entender e a interpretar todo o direito previdenciário, todo o direito da Seguridade Social, com base no princípio que norteia, que é o cerne, que é o conteúdo mínimo da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse que não pode ser considerado norma aberta, mas sim tem um núcleo fundamental com uma prestação mínima, que o que se entende por dignidade da pessoa humana é renda básica, saúde básica e educação fundamental. Aquém desse patamar, aquém de uma renda mínima, de saúde básica e de educação fundamental, ainda que haja sobrevivência, não há mais dignidade. E é para isso que serve a Previdência Social. É para isso que serve a inclusão previdenciária. Para trazer para a Previdência Social todos que estão na informalidade. Vimos também que os recursos da Previdência Social representam a garantia de sustento para mais de 70 milhões de brasileiros. Haja vista que alguns números que aqui foram trazidos revelam que cada benefício da Previdência Social sustenta cerca de 2,5 pessoas, que dá em torno de 70 milhões de brasileiros sustentados diretamente pelos benefícios da Previdência Social. Sem olvidar do fato de que os municípios, mais de 60% dos municípios brasileiros, têm nos recursos da Previdência Social um valor maior para girar o motor das suas economias do que o Fundo de Participação dos Municípios, destinado pelo governo federal a esses municípios. Portanto, a Previdência Social é o maior sistema, melhor sistema de distribuição de renda deste país. Deve ser visto como tal, com uma importância devida. Não deve ficar à margem dos objetivos do governo. Deve ser incrementada cada vez mais. A inclusão previdenciária, a educação previdenciária, deve ser um objetivo a ser alcançado pelo Estado, que deve parar com essa propaganda negativa que faz a respeito da Previdência Social. Parar de dizer que a Previdência Social está em déficit, que não tem recursos, que não é verdade, como já vimos, e como a ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, já vem divulgando há muitos e muitos anos, sem a devida atenção. O site da ANFIP revela isso em diversos artigos interessantíssimos que trazem lá esses números da Previdência Social, mostrando que ela não é deficitária. Tratamos também da qualidade de segurado. Talvez o aspecto mais importante para se passar para a população, a fim de que saibam como se mantém o vínculo com a Previdência. Haja vista que, mantendo o vínculo com a Previdência, o acesso aos benefícios é muito mais fácil. Manter o vínculo com a Previdência é que vai garantir o acesso aos benefícios. Por isso a importância do tema qualidade de segurado para uma aula, para um curso de inclusão previdenciária. É essencial saber como manter a qualidade de segurado para se obter os benefícios da Previdência Social. Sem isso, como se poderá ter inclusão previdenciária?
Como se poderá falar em educação previdenciária se as pessoas estão à margem, afastadas do sistema, sem contribuir e sem manter o vínculo com a Previdência Social? Vimos que não é necessário fazer contribuições todos os meses, que é possível, sim, conseguir alguns benefícios da Previdência Social se não estiver pagando a Previdência. É o chamado período de graça, em que o segurado faz jus a todas as prestações da Previdência Social sem estar vertendo contribuições, e que esse período de graça pode variar de 3 a 36 meses, dependendo da situação específica de cada segurado, o que pode ser visto no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991. No artigo 16 da Lei 8.213 de 1991, vimos quem são considerados os dependentes da Previdência Social, sem esquecer que este artigo divide os segurados, os dependentes, em classes, coisa que a Constituição Federal não faz. E um olhar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, numa filtragem constitucional desse artigo 16, nos revela a sua inconstitucionalidade. Vimos também como os tribunais têm decidido algumas questões específicas em relação à manutenção e perda da condição de segurado. E agora passaremos, na nossa última aula, a tratar do tema desaposentação. E o que é desaposentação? O que seria desaposentação? Aqueles segurados da Previdência Social que mesmo após a sua aposentadoria, por tempo de contribuição, por idade e especial, que retornaram ao trabalho ou que continuaram a trabalhar, não tem direito a mais nenhum benefício da Previdência Social, pelo que está na lei, né, atualmente. O artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, diz que o segurado da Previdência Social, aposentado, que retorna ao trabalho, terá direito apenas ao salário família, que é aquele auxílio para sustentar os filhos menores de 14 anos, bem como a reabilitação profissional. Agora, convenhamos, na prática, um aposentado ter um filho menor de 14 anos é muito difícil. Já é uma pessoa com uma certa idade. Dificilmente terá um filho de 14 anos de idade. E dificilmente também, nesta fase da vida, se valerá do serviço de reabilitação profissional da Previdência Social. Portanto, em verdade, o segurado da Previdência, aposentado, que volta a trabalhar, não tem direito a nada. E tem que pagar as suas contribuições. E tem que verter contribuições ao sistema previdenciário. Não pode deixar de fazê-lo, sob pena de incorrer em débito com a Previdência e de sofrer as sanções correspondentes. Inicialmente, é importante ter em mente as razões pelas quais a desaposentação ganhou corpo, ganhou força no país, nos tribunais. Porque não existe na lei essa previsão. Isso se deu em virtude da extinção de um benefício chamado pecúlio. O pecúlio era a devolução das contribuições que o aposentado fez quando retornou ao trabalho. Portanto, até 1994, existia este benefício no rol de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, chamado pecúlio. Aquele aposentado que retornava ao trabalho, quando deixasse a empresa, quando deixasse de trabalhar, recebia de volta todas as contribuições que fez ao regime previdenciário após a aposentadoria. Isso foi extinto em 1994, restando, então,
para o aposentado que volta a pagar apenas esses benefícios do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Este benefício de pecúlio não era novidade da nossa atual lei de benefícios. Ele já era previsto na Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 1960, e nos artigos 91 a 95 do Decreto 83.080 de 1979. Desta maneira, os segurados da Previdência Social, aposentados que voltavam a contribuir, se sentiam como que justiçados, uma vez que tinham uma prestação, uma vez que recebiam alguma coisa da Previdência Social, por já estarem aposentados e continuarem pagando a Previdência Social, continuarem trabalhando e vertendo contribuições. Além disso, poderiam usufruir ainda do auxílio acidente, que também não existe mais. Nas palavras da ilustre advogada Adriane Bramante de Castro, que tem um dos melhores livros a respeito de desaposentação, ao lado do professor Fábio Zambiti Ibrahim, diz ela: estabelecia-se nova filiação junto ao regime geral de previdência social quando o trabalhador voltava a exercer atividade laboral após a aposentadoria, distinta da anterior, que proporcionou a inatividade, sendo ele permitido obter cumulativamente os benefícios de auxílio acidente e reabilitação profissional e transformação da aposentadoria em acidentária. Logo, alguma vantagem existia? Algo era concedido aos segurados da Previdência Social. No entanto, com o advento das leis 8.870 de 1994 e Lei 9.129 de 1995, houve a extinção do pecúlio por meio da revogação dos artigos 81 a 85 da Lei 8.213 de 1991. Isso significou a extinção desses benefícios que garantiam ao segurado alguma compensação pelo retorno ao trabalho. E aí, após 1994, a doutrina começou a trabalhar com essa tese da desaposentação, buscando, então, alguma forma de recompensar o trabalhador, o aposentado, que continua sendo um trabalhador, que continua vertendo contribuições à Previdência Social. Não vamos esquecer que a aposentadoria, o valor da aposentadoria, teria um caráter substitutivo da renda. Essa é a intenção da Previdência Social, do benefício de aposentadoria da Previdência Social. Ser substitutivo da renda. Mas sabemos que hoje em dia é muito difícil viver só com o benefício de aposentadoria. Como vimos, o valor médio das aposentadorias não chega a R$800. Para um idoso viver com isso, para uma pessoa viver com esse valor, já com uma certa idade, não é fácil. Muitos segurados, então, aposentados já, se veem obrigados a retornar ao trabalho, ou a continuar trabalhando para poder manter um padrão de vida minimamente digno. Afinal de contas, a aposentadoria acabou se tornando um complemento de renda, e não mais substitutivo desta, como deveria ser. E essa situação se verifica em milhares, talvez milhões de aposentados estejam nesta situação. Muitos dos quais não pagam a Previdência Social, porque trabalham de forma autônoma, como se fossem como contribuintes individuais. E aí, sendo obrigados por conta própria a fazer o recolhimento das contribuições, não o fazem. Só quem é obrigado
a pagar a previdência, por exemplo, na condição de empregado ou de prestador de serviço para pessoa jurídica, ou empresário, aposentados que são empregados, que prestam serviços para pessoa jurídica, ou que são empresários, esses não têm escapatória, têm que fazer a contribuição previdenciária. As empresas fazem a sua contribuição previdenciária. E aí, não recebem nada em troca. Mas o número pode chegar, sim, à casa dos milhões de brasileiros que estão aposentados e que têm que retornar ao trabalho e que têm que, de alguma forma, obter um meio para complementar na sua aposentadoria. Vamos lembrar também que os benefícios de aposentadoria têm um reajuste anual. Nunca esse reajuste, deixou de existir esse reajuste, porque o valor nominal dos benefícios não pode ser reduzido. No entanto, um dos princípios constantes na Constituição é a manutenção do valor real dos benefícios da Previdência Social, coisa que na prática não acontece. Esse reajuste anual muitas vezes não é suficiente para garantir o poder aquisitivo dos benefícios da Previdência Social, dos benefícios de aposentadoria da Previdência Social. Se fizermos uma comparação com o salário mínimo, então, a diferença é gritante. É certo que não há vinculação ao salário mínimo. No artigo 7º da Constituição Federal de 1988, há uma proibição de vincular qualquer coisa nesse país ao salário mínimo. Por exemplo, não se pode comprar uma casa ou um carro financiados e contratar o reajuste das prestações conforme sobe o salário mínimo. Nem os benefícios da Previdência podem ser vinculados ao salário mínimo. É uma proibição da nossa lei maior. Mas os reajustes concedidos para os benefícios da Previdência Social, que também, por força da nossa Constituição, deveriam manter o poder aquisitivo para o aposentado, não o fazem. Os reajustes são muito pequenos. Em duas oportunidades, com a emenda 20 de 98 e com a emenda 41 de 2003, só o teto da Previdência foi elevado. Porque esse teto também sofre anualmente o reajuste dos benefícios da Previdência. No entanto, nessas duas oportunidades, assim como hoje, o teto está muito abaixo de 10 salários mínimos. E em um curto espaço de tempo. Em 2003, dezembro de 2003, foi a última vez em que os benefícios, que o teto da Previdência foi elevado para o patamar de 10 salários mínimos. Só o teto da Previdência. Para efeitos de pagamento de contribuição e para efeitos de recebimento de benefício. Hoje, 10 salários mínimos representariam R$ 5.450. No entanto, o teto da Previdência já está de 2003 para cá em R$ 3.689. Uma diferença muito grande já. Já está muito aquém desses 10 salários mínimos que foram recompostos em dezembro de 2003 pela emenda constitucional número 41. Portanto, garantir algo a mais aos aposentados, garantir alguma forma de compensação nessa situação de retorno ao trabalho, é que foi o norte, é que foi o motor desta tese de desaposentação, que, como disse, veio ganhando corpo a partir de 1994, com a extinção do pecúlio. Esta tese foi desenvolvida inicialmente por acadêmicos, por doutrinadores, e levada à justiça, que tem decidido das mais diversas formas. Logicamente que o INSS não reconhece e não admite esta desaposentação. Até porque, como administração pública, o INSS está adstrito aos
exatos limites da lei. Não pode dar um passo maior do que o que a lei permite. Já para a jurisprudência, já para a justiça, isso é possível. E é perfeitamente possível se fizermos essa leitura constitucional. Se fizermos essa leitura da Previdência Social, aliás, obrigação do intérprete, obrigação do operador do direito, como já vimos, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Tendo como fundamento que a Previdência Social é um direito social fundamental. Portanto, perfeitamente defensável essa tese da desaposentação, ainda que não exista previsão legal e que o INSS, obviamente, não admita nesta desaposentação. Os tribunais pelo país têm julgado das mais diversas formas. No entanto, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem tido entendimento favorável a respeito da desaposentação. Quando falamos de desaposentação, de conseguir um novo benefício para o aposentado que retoma as suas atividades ou que continua trabalhando, existem alguns argumentos utilizados por quem não aceita esta tese, por quem não admite a desaposentação, que giram basicamente em torno do direito ou não do segurado à renúncia do benefício, reversibilidade dos benefícios previdenciários, então, falta de fundamentação legal, devolução dos valores já recebidos pelo segurado e desequilíbrio financeiro e atuarial. Basicamente, estes são os argumentos, essas são as questões que envolvem a tese da desaposentação, que trata, em verdade, de conseguir algo melhor para o aposentado, de dar algo melhor para o aposentado, aproveitando as contribuições que verteu após a jubilação. Que, como eu disse, não tem mais serventia nenhuma no atual sistema. Muito bem. Quanto ao direito ou não do segurado à renúncia do benefício da aposentadoria, da reversibilidade dos benefícios de aposentadoria. Esta possibilidade já está praticamente consolidada na jurisprudência, com o entendimento de que a renúncia à aposentadoria não implica em renúncia ao próprio tempo de serviço ou às contribuições vertidas pelo segurado. Desta forma, a renúncia é perfeitamente válida. Não se pode exigir que o aposentado continue aposentado. Isso é um direito disponível que não afeta o interesse público. Manter uma pessoa aposentada ou não é um direito disponível. Se o segurado não quer mais se aposentar, quer renunciar à sua aposentadoria, não se pode exigir que ele continue aposentado. É um direito que ele assiste. E não afeta o interesse público de forma nenhuma. Não toca no interesse público em nenhuma esfera. Então, não se pode impedir a renúncia ao benefício de aposentadoria, compelindo o segurado a permanecer aposentado. Esta questão, na jurisprudência, é praticamente pacífica. O direito à renúncia ao benefício é algo já praticamente superado, não só pelo STJ, mas por muitos outros tribunais do Brasil. Falta de fundamentação legal. Outro argumento para quem não admite a desaposentação. Falta de fundamentação legal. Suposta necessidade de previsão legal para o deferimento da desaposentação. Mais uma vez,
É importante lembrar que, muito embora a administração pública somente seja possível fazer o que a lei autoriza ao administrado, tudo é possível, desde que não vedado por lei. Ao particular, tudo é permitido, desde que não vedado por lei. Nas palavras do mestre Fábio Ibrahim, o princípio da legalidade, na mesma medida em que consiste em uma prerrogativa do poder público, impondo os ditames legais aos administrados, igualmente traduz-se em evidente restrição, pois a administração pública somente poderá impor as restrições que estejam efetivamente previstas em lei. A vedação, no sentido da impossibilidade da desaposentação, é que deveria constar em lei. A sua autorização é presumida, desde que não sejam violados outros preceitos legais ou constitucionais. No caso, não se vislumbra qualquer empecilho expresso no ordenamento jurídico para a desaposentação. Desta forma, mais um argumento daqueles que não admitem a desaposentação cai por terra. Outra questão que sempre vem à tona quando se fala em benefícios previdenciários, concessão de benefícios, aumento de benefícios, revisão de benefícios previdenciários, é o desequilíbrio financeiro e atuarial. É essa medida do possível. Não se pode permitir isso. A Previdência Social vai quebrar se permitirmos isto. Sempre é um tema que vem à tona. E muitas vezes acaba sendo o norte do julgamento de muitos tribunais, inclusive, como já foi do STF em outros casos. Não se admite uma revisão, um aumento de benefício, uma concessão melhor, mais benéfica ao segurado, um valor maior, em virtude deste suposto desequilíbrio financeiro e atuarial que isso poderia gerar ao sistema previdenciário. No entanto, como já vimos, a Previdência Social não é deficitária. O sistema precisa de mudanças, é lógico que precisa de mudanças, mas as mudanças fazem parte do sistema previdenciário. Porque a Previdência Social é a seguradora da sociedade brasileira. Se a sociedade nunca vai parar de evoluir e de se modificar, a Previdência Social também nunca vai parar de mudar, de evoluir, de se modificar, de necessitar de alguns ajustes, de algumas mudanças, especialmente com a inversão da nossa pirâmide etária. Há 88 anos atrás, quando começou a Previdência Social com a Lei Eloy Chaves, a situação era uma no Brasil. A quantidade de ativos, o número de ativos, era muito maior do que o número de inativos. Hoje em dia, como vimos, estamos chegando perto do empate. Praticamente temos um trabalhador na ativa para um na inatividade. E o sistema ativa para um na inatividade. Como resolver isso? Inclusão previdenciária. Vimos aí que existe uma massa de trabalhadores no Brasil, talvez de mais de 30 milhões de pessoas economicamente ativas, que estão exercendo alguma atividade remunerada, que estão ganhando dinheiro para sustentar a si e as suas famílias, e que estão à margem da proteção previdenciária. Por que trabalhar, então, com restrição de direitos, diminuindo benefícios, dificultando o acesso a benefícios, e não com inclusão previdenciária, e não com educação previdenciária? Por que não fazer um esforço para trazer essas pessoas para a proteção previdenciária, fazendo com que elas contribuam para o sistema? De alguma forma, várias medidas podem ser pensadas aí. Por que não fazer isso? Já resolveria
esse suposto problema da Previdência Social, pelo menos de imediato, pelo menos a médio prazo, permitindo então que sejam feitas mudanças gradativas, aos poucos, sem violação de direitos, sem violação de direito adquirido, sem violação, quiçá, até de uma expectativa de direito. Portanto, desequilíbrio financeiro e atuarial é algo que já parte destas questões que envolvem o déficit ou não da Previdência Social. E passam pelo fato de que o aposentado está pagando a Previdência Social, continua pagando. O objetivo era que não pagasse, a intenção era que não pagasse mais. O sistema é pensado para que quando o segurado se aposente, se afaste, não trabalhe mais. Este segurado, em verdade, continua vertendo contribuições para a Previdência Social. Então, a Previdência Social não está pagando para ele o valor integral do seu benefício, pois ele devolve todos os meses alguma coisa por meio da sua contribuição previdenciária. Ele mesmo está financiando o seu benefício, então. Pois se a Previdência lhe paga um valor, ele devolve todos os meses com a contribuição que é obrigado a fazer, sem contraprestação nenhuma em virtude disso. Por isso, desequilíbrio financeiro e atuarial, para impedir a desaposentação, se o aposentado continua pagando na Previdência Social, continua pagando as suas contribuições previdenciárias, mesmo depois do aposentado, não faz sentido isso, né? Devolução dos valores já recebidos pelo segurado. Talvez aí a principal questão. Como já vimos, a renúncia, ela não tem sido mais tanto foco do objeto de quem não se filia à tese da desaposentação. A renúncia tem sido admitida. No que mais se apegam aqueles contrários à tese é na necessidade de devolução dos valores. Dizem eles, então, se o segurado quer voltar ao status quo ante da aposentadoria, se quer voltar à situação que tinha antes da sua aposentadoria, então tem que devolver o dinheiro que recebeu da Previdência Social. Então tem que ressarcir a Previdência Social para poder contar o tempo depois da aposentadoria, para poder contar as contribuições vertidas após a aposentadoria. Mais uma vez, vamos nos valer das lições do professor Dr. Fábio Zambiti, que diz, no primeiro caso, ou seja, da desaposentação, no mesmo regime, não há que se falar em restituição de valores percebidos, pois o benefício de aposentadoria, quando originalmente concedido, tinha o intuito de permanecer no restante da vida do segurado. Se este deixa de receber as prestações vindouras, estaria, em verdade, favorecendo o regime previdenciário. Naturalmente, como visa benefício posterior, somente agregará ao cálculo o tempo de contribuição obtido a posteriori, sem invalidar o passado. A desaposentação não se confunde com a anulação do ato concessivo do benefício. Por isso, não há que se falar em efeitos retroativos, cabendo tão somente sua eficácia ex nunc. A exigência da restituição de valores recebidos dentro do mesmo regime previdenciário implica obrigação desarrazoada, pois se assemelha ao tratamento dado em caso de ilegalidade na obtenção da prestação previdenciária. Perfeito aí, o professor. Ilegalidade na prestação previdenciária, ilegalidade na concessão do benefício de aposentadoria. Só nesses casos é exigida a devolução. Se o INSS erra na concessão do benefício, a devolução é feita com no máximo 30%.
com desconto de no máximo 30% do valor do benefício. Se há uma ilegalidade, o valor é cobrado integral e de uma vez só. É o que estão querendo fazer. Comparar a desaposentação, a possibilidade do aposentado contar o tempo e as contribuições vertidas após a aposentadoria, a um ato ilegal. Terá que devolver tudo. Mas e a verba alimentar? Isso já serviu para o sustento do segurado? Isso já serviu para a sua manutenção? E não pode ser obrigado a devolver? O que se pretende com esta devolução dos valores é fulminar a tese da desaposentação. Haja vista que devolução de valores tornará inviável um novo benefício, tornará não rentável obter uma nova aposentadoria. Logo, com estes contornos, se afastam os argumentos daqueles que não se filiam à tese da desaposentação. Vamos tratar de uma questão um pouco mais prática. A competência para ajuizamento das demandas de desaposentação. Como vimos, a principal questão envolvendo a desaposentação, a principal questão que se mantém ainda viva nos tribunais, é a necessidade de devolução dos valores já percebidos. Essa necessidade de devolução dos valores já percebidos é também a principal arma de defesa do INSS, é o principal argumento de defesa da Procuradoria do INSS. Sabendo disso, já houveram decisões do Juizado Especial Federal, de juizados especiais federais, se dizendo incompetentes para análise daquele caso, dos casos de desaposentação. Haja vista que a discussão principal em torno da desaposentação gira em torno da devolução ou não dos valores. Porque a renúncia, como vimos, está praticamente pacificada. Agora, terá ou não que devolver os valores? Se a discussão gira em torno disso, o valor da causa, o valor que se discute, é muito maior do que 60 salários mínimos. O que afasta a competência dos juizados especiais federais e leva o caso a ser decidido nas varas comuns da Justiça Federal brasileira. E este é um posicionamento que tem sim sido admitido tanto pelos juizados especiais como pelas varas previdenciárias. Outra questão mais prática diz respeito aos documentos necessários para fazer isso, como na prática essa desaposentação vem funcionando e deve funcionar. E espero que venha a se firmar realmente na jurisprudência. O segurado aposentado que retorna a trabalhar, no momento em que quer obter a desaposentação mediante a renúncia a este benefício que vem recebendo e a concessão de um novo mais benéfico, utilizando as contribuições e o tempo após a aposentadoria, deve buscar no INSS sua relação de salários de contribuição e o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde terá lá os seus vínculos previdenciários, os seus vínculos de trabalho, assim como o valor das contribuições vertidas. Por que é importante destacar este aspecto? Porque é preciso fazer um cálculo anterior. É preciso ter certeza de que a desaposentação vai gerar um benefício melhor para o segurado. Nem sempre isso acontece. Nem sempre. Vamos recordar que até 1999, antes da vigência da Lei 9876 de 1999, vigorava uma forma de cálculo dos benefícios previdenciários que levava em conta as últimas 36 contribuições.
o que mudou com a Lei 9876, que disse que os benefícios previdenciários serão, então, concedidos computando-se toda a vida contributiva do segurado. Adota-se julho de 94 para frente para evitar a conversão de moeda. Afinal, nosso atual moeda, o real, é de julho de 94. Para evitar ter que transformar um valor de salário de contribuição da década de 60, 70, 80 no valor atual da nossa moeda, é que se adota julho de 94 para frente. E não vamos esquecer que foi criado também o fator previdenciário, que acabou reduzindo enormemente o valor dos benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição da Previdência Social. Portanto, pode até ser que um segurado aposentado antes da Lei 9876 de 1999 tenha um benefício melhor do que o concedido hoje, mesmo tendo trabalhado e pertido contribuições para o sistema até a presente data. Outra situação, não é preciso, depois da aposentadoria, estar trabalhando até o momento do ajuizamento da ação. O segurado, o aposentado, pode ter parado de contribuir antes. No momento em que se encerram as contribuições, é que deve ser feito o cálculo do benefício da aposentadoria, do novo benefício da aposentadoria pretendido. Portanto, se um segurado se aposentou em 2000, continuou trabalhando até 2005 e agora em 2011 pretende buscar a desaposentação, um novo benefício, o cálculo do seu novo benefício, da sua nova prestação, deve levar em conta o mês imediatamente posterior ao término das contribuições, e não a data de hoje. A data de hoje, do ajuizamento da ação, serve apenas para efeitos pecuniários. Não existem atrasados nessas ações de desaposentação, é óbvio. Os atrasados existiriam se houvesse uma negativa do INSS. Não há essa negativa. Efeitos financeiros, só a partir do ajuizamento. Cálculo do benefício, no momento em que se encerram as contribuições previdenciárias. Outro motivo, então, para o deferimento da desaposentação, o fator previdenciário, que tanto arrasou benefícios. Pessoas perderam mais de 50% da média das suas contribuições em virtude do fator previdenciário. E precisam viver agora com esse padrão de vida, 50% menor do que o que vinham contribuindo antes. Mais um motivo para, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de respeito ao aposentado, admitir a tese da desaposentação. Vamos a algumas perguntas dos nossos alunos. Então, em síntese, quais são os documentos que eu preciso reunir para verificar se eu tenho direito à desaposentação? Muito bem, a relação de salários de contribuição, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, além da carteira de trabalho e do segurado. Esses são importantes justamente para verificar o benefício que esse segurado terá com a desaposentação, com a concessão de um novo benefício. Porque nem sempre isso vai gerar um benefício melhor. Não é um simples fato de ter se aposentado e continuado a trabalhar que vai gerar um benefício melhor. Se o segurado se aposentou e passou a verter contribuições pelo valor do salário mínimo e recebia mais, e se aposentou com mais, dificilmente terá uma melhora no seu benefício. Por isso, esses documentos são importantes para verificar a viabilidade do benefício, do pedido de desaposentação. Mais alguma pergunta? Minha outra questão é sobre a possibilidade de existir direito a algum benefício caso o aposentado volte a contribuir. Existe essa possibilidade? Essa pergunta se responde pelo artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, que diz que o aposentado que retorna ao trabalho terá direito somente ao salário família e à reabilitação profissional. A constitucionalidade desse artigo, é bom que se diga, está sendo discutida no STF, em repercussão geral. Ainda assim, ainda com essa repercussão, o STJ continua decidindo
favoravelmente a tese da desaposentação, dizendo que não é necessário devolver os valores, que é possível a aposentadoria, mesmo que ainda dependa de julgamento pelo STF a constitucionalidade ou não desse artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Vimos então nessa aula que após a extinção do pecúlio em 1994, os aposentados do regime geral de previdência social que voltam a contribuir com o sistema têm direito apenas ao salário família e à reabilitação profissional. Após a extinção do pecúlio em 1994, começou a tomar corpo na doutrina e depois na jurisprudência a tese da desaposentação. Um dos principais argumentos daqueles que não simpatizam com a desaposentação é a necessidade de devolução dos valores já recebidos. Felizmente, o STJ tem posicionamento pacífico, permitindo a renúncia à aposentadoria para obtenção de outra mais benéfica no mesmo regime ou em outro, sem necessidade de devolução dos valores já percebidos. Se você tem alguma pergunta a respeito desta aula, das outras aulas ou do curso de inclusão previdenciária que termina agora, pode mandar a sua pergunta para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever esta aula, pode acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Muito obrigado a todos.